Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um bloco da nossa EBD Ponto a Ponto. Já estamos no último bloco da nossa lição de número 2. A lição de número 2, que tem como tema Somos Cristãos. Esta aula será lecionada próximo domingo, dia 12 de janeiro do ano de 2025. Eu te convido a pegar a tua revista e abrir comigo no terceiro ponto, onde trabalharemos sobre a tendência judaizante hoje. A nossa lição vai falar sobre o mesmo evangelho, porque na verdade Pedro, ele pregou aos judeus. Paulo recebe de Cristo um evangelho para pregar aos gentios. Por mais que se use o termo evangelho de Pedro e evangelho de Paulo, mas na verdade o teor da mensagem é a mesma. O conteúdo é o mesmo, é Cristo e não a lei, é Cristo e não as práticas da lei. Portanto, não há outro evangelho, não há outro evangelho. E por mais que alguém traga um outro evangelho, seja considerado amaldiçoado. Paulo alertou aos irmãos, ainda que um anjo do céu venha e pregue outro evangelho, seja considerado anátema. E Paulo mesmo disse aos irmãos que ainda que ele fosse despregar o que ele havia pregado, não deveriam crer nele. A mensagem que ele havia pregado era a mensagem que ele havia recebido do Senhor Jesus. Portanto, não havia dois evangelhos. O perigo da doutrina judaizante, uma vez que nós já sabemos quem eram os judaizantes, fica fácil de entender o perigo do ensino dos judaizantes, da doutrina judaizante. Na verdade, o judaísmo, ele teve algumas seitas que saíram dele, fariseu, saduceu, e muitos outros saíram do judaísmo, são seitas. Se o cristianismo aderisse o que os judaizantes estavam trazendo e queriam empurrar de goela abaixo, o cristianismo tornar-se-ia mais uma seita do judaísmo, porque na verdade era isso que eles diziam, os judaizantes, que o cristianismo era o judaísmo melhorado. Se os cristãos aderissem o ensino dos judaizantes, nós teríamos uma seita, mais uma seita judaica. É por isso que os cristãos eram chamados de o caminho. Os nazarenos era chamado de uma seita. Pensavam que era apenas mais uma seita, mas não. O cristianismo era, na verdade, a boa nova. Era o evangelho, era Cristo, era a liberdade em Cristo, era a salvação em Cristo, e não a lei para salvar o homem. É interessante porque quando Paulo escreve aos Gálatas, ele vai defender o poder do evangelho e mostrar que o evangelho é superior à graça. Tanto em Gálatas como a Romanos, Paulo vai dizer que a lei, na verdade, ela não salva ninguém. Ninguém pode ser justificado pela lei. A lei é apenas um tutor, é um aio que te leva, que te mostra o teu erro, que te mostra o teu pecado. Mas o evangelho te mostra como você tem o teu pecado perdoado, através de Jesus Cristo. É isso que Paulo vai mostrar. E hoje nós temos as práticas judaizantes. Quais são as práticas judaizantes atuais? Tem igrejas que querem fazer dos seus membros judeus. Alguns usam o quipá, o talite, o sofá. Alguns querem fazer dos seus templos como se fossem o templo de Salomão. Alguns colocam a Arca da Aliança, colocam o candelabro. Muitos querem trazer o judaísmo para o cristianismo, mas na verdade nós não somos judeus, nós não somos judaizantes, nós somos cristãos, E dentro deste ensino
vale a pena tratar sobre o legalismo, porque na verdade esses costumes, essas imposições são na verdade legalismo. O legalismo é aquilo que eu pratico para tentar agradar a Deus ou para dizer que aquilo que eu faço se coaduna com a minha salvação, de tal forma que se eu não o fizer, eu não vou ser salvo, de maneira nenhuma. O cristianismo, ele nos deixa livre. Não há necessidade de nós impormos fardos nas pessoas que aceitam a Cristo, que abraçam o Evangelho. Não, deixemos de ser legalistas, não impõe fardo aos novos cristãos. Não imponha fardo. O Evangelho nos tornou livre. Eu não preciso de dia, eu não preciso de uma dieta, eu não preciso de roupa para me salvar. Cristo Jesus me salvou e eu não preciso ser um legalista, não. Eu só preciso cumprir o Evangelho, cumprir as palavras de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos e nós nos vemos na nossa próxima aula. Até lá.